Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Milena e eu sou aqui do norte do Paraná, de uma cidade chamada Cianorte. E hoje eu estou aqui com vocês para ler mais um devocional de Oswald Chambers. O devocional de hoje está lá no dia 4 de dezembro e o tema é a lei da oposição. O texto base que Oswald nos sugere está em Apocalipse 2:7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, grave essa palavra, vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos ler? No reino natural ou sobrenatural, é impossível a vida sem a guerra. É fato que há uma luta contínua nas áreas física, mental, moral e espiritual da nossa vida. A saúde é o equilíbrio entre as partes físicas do meu corpo e todas as coisas e forças ao meu redor. Para manter boa saúde, preciso ter força interior suficiente para lutar contra o que é externo. Tudo que é externo à minha vida física é projetado para causar minha morte. Os próprios elementos que me sustentam enquanto estou vivo trabalham para deteriorar e desintegrar meu corpo assim que estiver morto. Caso tenha força interior suficiente para lutar, ajuda a produzir o equilíbrio necessário para que haja saúde. O mesmo é verdade para a nossa vida mental. Se quero manter uma vida mental forte e ativa, preciso lutar. Essa luta produz o equilíbrio mental chamado pensamento. Moralmente é o mesmo. Qualquer coisa que não me fortalece moralmente é inimigo da virtude em mim. Se venço produzindo virtude, depende do nível de excelência moral em minha vida. Mas precisamos lutar para sermos morais. A moralidade não acontece por acaso. A virtude moral é adquirida. E o mesmo ocorre espiritualmente. Jesus disse: no mundo passais por aflições, lá em João 16:33. Isso significa que qualquer coisa que não seja espiritual leva-me à ruína. Jesus continuou dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Preciso aprender a lutar contra aquilo que vem contra mim e dessa forma produzir o equilíbrio da santidade. E então a oposição torna-se um deleite. A santidade é o equilíbrio entre minha natureza e a lei de Deus como expresso em Jesus. Que devocional intrigante! E eu vou recorrer aqui a algumas anotações que eu fiz, porque eu não quero perder nenhum detalhe dessa devocional que é riquíssima para nos ajudar a entender sobre a nossa vida e sobre a nossa santidade, que é uma área bem complicada, né, da nossa vida cristã. Então, a interpretação central de Chambers é que a vida ela só existe através da superação. Assim, e ele coloca ali, né, assim como o corpo físico ele precisa resistir à gravidade, às bactérias para se manter vivo, o espírito precisa resistir à gravidade desse mundo, ao pecado para se manter santo, né? A lei da oposição, nesse caso, não é um castigo, é a condição necessária para a existência de virtude e da santidade. O texto base lá de Apocalipse já nos sugere, né? Ao vencedor. Isso nos remete ao quê? Que existirá uma luta, uma batalha. Eu tenho certeza que vocês estão se identificando, né? Qual é o cristão que nunca precisou vencer uma batalha? Chambers divide a luta em vários níveis para mostrar que essa lei ela é universal, ela não é só para a nossa vida espiritual, mas também na nossa vida física, mental, moral. Ele fala que, por exemplo, a saúde ela não é passiva. O nosso corpo ele está lutando constantemente, ativamente contra a deteriorização. O pensamento é o devaneio, né? A mente lutando contra a preguiça mental. Então, para gerar um pensamento, a nossa mente ela precisa lutar, né? Contra a estagnação da nossa mente. E a nossa moralidade também. Ele diz ali que a nossa moralidade ela não acontece por acaso. A virtude moral ela é adquirida.
E aí no final ali do texto, ele vai para aquele equilíbrio da santidade. E eu acho que a definição que o Oswald traz sobre santidade, ela é fascinante. Ele diz assim, ó, a santidade é o equilíbrio entre minha natureza e a lei de Deus. Geralmente a gente pensa que santidade é aquela pureza imaculada, né? Mas a gente logo é frustrado, porque a gente nunca consegue atingir essa natureza de pureza imaculada. Então ele define a santidade como um equilíbrio dinâmico, mantido sobre uma tensão. Imagine assim, ó, um equilibrista na corda bamba. Ele não está parado, ele precisa estar em movimento para se manter em pé e ultrapassar aquele desafio, né? Então, a gente também precisa entender que na nossa vida cristã, para a gente adquirir a nossa santidade, a gente vai ter que se manter em movimento, né? E a oposição, ela cria essa tensão necessária para que a gente dê espaço ao Espírito Santo, para que a gente adquire uma força interior e ali o equilíbrio da santidade aconteça. Jesus, quando ele diz que nós precisamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo, Chambers, ele interpreta isso não como uma promessa de que Jesus ia tirar todos os nossos problemas, mas de que ele iria nos dar força interior para lutar contra o que é externo, né? Se nós, irmãos, não lutamos, somos arruinados pelas circunstâncias. Isso é um fato na nossa vida. Se lutamos com a força de Cristo, a própria oposição se torna uma alegria, porque aí nós percebemos que nós estamos sendo forjados, nós estamos nos parecendo com Jesus. Quando a dificuldade vem, quando a oposição vem, quando uma tristeza vem, quando um desânimo vem, quando a gente luta contra isso, com Jesus habitando no nosso interior, a gente percebe que, puxa, nessas circunstâncias, eu me pareci mais com o meu mestre. E isso, em vez de se tornar uma tristeza, se torna uma grande alegria. Eu gostaria de encerrar, né, essa devocional hoje, dizendo que se você está sentindo essa oposição, seja uma tentação, seja um desânimo, seja uma circunstância difícil, isso não é um sinal de que Deus está te abandonando, que Deus está deixando você aí, né, ao léu, né? Não, pelo contrário, essa oposição, ela é o peso, sabe aquele peso da academia que faz a gente ficar forte? Então, essa oposição é o peso da academia de Deus, é contra essa resistência que a sua musculatura espiritual está sendo construída, e essa musculatura espiritual, para Oswald, é a sua santidade. A saúde espiritual não é ausência de inimigos, mas a presença de uma força interior, que é o Espírito Santo, né? É habitando em nós, Jesus habitando em nós, suficiente para vencer. Eu espero que você tenha sido abençoado nesse dia com essa devocional, assim como eu fui. Eu vou acolher melhor, né, as oposições que vêm contra mim, vou ter forças, eu tenho força, eu tenho Jesus em mim, né, para lutar. E eu espero que você também, tá bom? Se você gostou, curta, compartilhe com um amigo e amanhã eu vou estar aqui de volta para falar com você. Deus abençoe.